Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia, em mais esse devocional. E estamos aqui mais uma vez para ler a palavra de Deus e para aplicarmos ela nas nossas vidas. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela se renova, ela nos traz vida a cada dia. Embora nós passamos por momentos de tantas dificuldades, muitas das vezes parece que as nossas esperanças estão mortas, né? Parece que nós olhamos para as situações em que nós estamos vivendo, são tantos desafios, e parece que essa situação não nos traz esperança nenhuma, acabou, morreu, liquidado, fim de tudo. Parece que aqueles sonhos que nós tínhamos, tantos sonhos, né? Nós sonhamos tanto com coisas boas para nós, para as pessoas que nós vivemos. Parece que esses sonhos também já não existem mais. E quantos sonhos nós já abandonamos diante de tantas dificuldades em que nós passamos, que nós vivemos, que nós evidenciamos nas nossas vidas. Fica parecendo que a nossa visão é que nada mais existe além de um vale seco na nossa frente. Um vale onde só há morte, um vale onde só tem osso, um vale onde absolutamente apenas a poeira daquilo que um dia foi vivo existiu. Parece uma agonia com aquilo que você tanto sonhou de bom para você, para sua família, para as pessoas que você ama, e simplesmente aquilo tudo se regozija em um estado de morte. Chega um momento em que todas as possibilidades se esgotaram, que não há mais dedicação nenhuma que possa nos trazer a paz ou nos trazer uma esperança. Não importa o que façamos, não importa o quanto lutemos, não importa o quanto nos dediquemos aos projetos que um dia nós sonhamos, que um dia nós colocamos as esperanças, em que um dia nós nos pareceu dar tantos sonhos de uma boa vida. Não importa mais, porque acabou, morreu. Acabou, já morreu. Não tem mais esperança. Parece que a família que nós tínhamos nas nossas mãos, o inimigo tocou, culpa das nossas más escolhas. Parece que a nossa família se destruiu, está por um fio. Parece que a doença terminal ou o câncer venceu. Nada que se faça mais vai resultar em vida. Você se sente assim? Você se sente nessa situação? Se a resposta for sim, se hoje você se levanta e não tem o que comer na sua despensa, se você não tem água para beber, se você está preso, se você está em um leito de hospital, se você está acamado, se você está preso em uma cela de prisão agora, nesse momento, e não há absolutamente mais nada para fazer, não há absolutamente mais nada o que fazer. Quando a tua última saída é orar, então, eu peço que reverência a palavra de Deus que nós vamos ler, que nós possamos curvar as nossas cabeças e ler em seguida a palavra, pedindo ao Espírito Santo para que ele revele a sua vontade para nós, uma vez. Em nome de Jesus, curva sua cabeça e vamos orar juntos. Querido e bondoso Deus, gracioso e amado Pai, graças te damos, Pai, por mais esse maravilhoso dia. Um dia que nós estamos vivos. Um dia em que nós podemos, Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, estarmos diante de ti,
Sim, Pai. E nós recorremos a Ti. Nós recorremos a Ti pedindo perdão pelos nossos pecados e te pedindo um grandioso milagre. Faz um milagre nas nossas vidas, Senhor. Porque absolutamente nada que nós façamos trará vida, trará esperança para as situações diante as quais nós vivemos nesse momento. Nossa esperança é em Ti, Senhor, é somente em Ti, Pai. Nossos corações estão trêmulos diante de todas as situações que estamos passando. Mas nós temos crido em Ti, Senhor. E te pedimos mais uma vez, misericórdia, Filho de Davi. Misericórdia. Paizinho eterno, nos guie pelas tuas veredas de justiça e nos dá um excelente dia. E que acima de tudo, Senhor, acima de toda necessidade que nós estamos passando nesse momento, que seja feita a tua boa, perfeita, amável e agradável vontade. É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. A leitura de hoje está em Ezequiel, no capítulo de número 37, do versículo 1 ao versículo 14. Se você tiver com a sua Bíblia, abra para fazer a leitura, para você acompanhar a leitura, para você se acostumar com o vocabulário e o tipo de escrita da sua Bíblia, a linguagem a qual ela foi escrita. Caso você não tenha uma Bíblia ainda, aí eu estou compartilhando a leitura na sua tela, Ezequiel 37, do 1 ao 14, na versão NVI. Então, quem vai fazer a leitura hoje é minha mãe. Mãe, a senhora pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. E então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculo e os cobrirei de pele. Pôs respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Porém, aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculo e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então
O Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então, profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetizei para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Glória a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus, ele explicou para o profeta Ezequiel que esses ossos secos, eles representavam a nação de Israel. Depois de muitos anos de desobediência, Deus tinha castigado os israelitas e entregando eles nas mãos dos seus inimigos. A cidade de Jerusalém estava arrasada, o templo estava em ruínas, o povo ele tinha sido deportado para a Babilônia, e tudo isso era fruto do pecado. O povo de Israel tinha abandonado Deus para seguir ídolos, e eles tinham se dedicado a fazer coisas que eram erradas, que são erradas, que Deus condena. Infelizmente, isso aconteceu. Adorar outros deuses. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, lá em Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 32, eu estou compartilhando aqui na minha tela, na tela de vocês. Em Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 32, diz: vocês dizem, queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra. Mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. O povo de Israel buscou coisas imundas, se apartaram da vontade do nosso Deus amado. Foi escolha deles esse sofrimento inteiro. Foi fruto das péssimas escolhas do povo de Israel. Fruto. Então, se tornaram escravos. Essa era a realidade deles. Escravo. Eles estavam ali no momento em que eles se sentiam mortos, como os ossos secos. Era o fim. Era o fim. A missão, então, do profeta, nessa visão aqui que Deus dá a ele,
é de levar os judeus a mensagem de restauração, de que Deus iria livrar, ele iria dar vida para eles, iria fazer com que eles voltassem para a sua terra. E lendo Ezequiel 37, do 1 ao 14, como nós fizemos, algumas lições nos saltam os olhos, ficam bem explícitas para nós essa visão, ou nos trazem à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nós devemos fazer. Primeira lição que nós tiramos disso tudo: é preciso ter fé. É preciso ter fé diante de todas as circunstâncias, mesmo diante da morte. Lá no versículo de número 3, se você voltar comigo à leitura, Ezequiel capítulo 37, versículo 3, diz: Ele me perguntou, filho do homem, tem estes ossos, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? O profeta responde: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Só tu o sabes. Esse verso ele nos remete à incontestável necessidade de termos fé e esperança em Deus, porque Ele é poderoso para fazer o que Ele diz. E o profeta entende isso afirmando: Ó soberano Deus, só tu o sabes, porque é só Deus que sabe resolver esse problema. Essa é a mesma certeza que estava no coração de Abraão quando Deus pediu o filho dele em sacrifício, e diante dessa promessa, né, de que Isaac levaria e levantaria uma grande nação. Se Abraão tinha em mente que Deus ia ressuscitar Isaac, que ia dar outro filho para ele foi fazer, foi na certeza, na fé, na fé, na fé. Diante do problema da minha família, quando eu e minha esposa nós estávamos ali no momento em decidirmos se nós iríamos ou não continuar juntos, nós fomos na fé, fomos até os pés de Cristo, entregamos as nossas vidas, a nossa família no altar de Deus. E falamos: Senhor, faz conforme a tua vontade, mas se possível, restitui a nossa família. Então ele foi e tratou com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé, por mais complicado que seja a situação. Por mais complicado que seja a situação, sem fé, sem fé. E eu estou mencionando aqui uma situação em que não dá mais para você lutar com os seus braços. Nós estamos falando aqui de uma situação de ossos. Não tem mais vida, acabou, liquidado, acabado, está acabado, fim de tudo. É uma situação que não tem mais o que fazer. É a morte. A gente está lidando aqui, lendo sobre uma situação de morte. Não tem o que você fazer, irmão, diante da morte. Só Jesus. Só Jesus vence a morte. Só Jesus pode dar saída para essa sua situação, para a nossa situação. Nós estamos diante de um vale de ossos secos. Se não for pela fé, não dá. Precisamos ter fé. Na minha condição, naquele momento em que eu vivia com a minha família, aquela era a única saída. Eu não tinha mais para onde ir. Eu já tinha tentado de tudo com os meus próprios braços, com a minha própria força, já tinha tentado de tudo. E estava dando tudo errado por culpa minha, más escolhas que eu fiz, péssimas decisões tomadas, a minha família estava se esvaindo entre os meus dedos. Não dava mais, não era mais pela força dos meus braços. Então levei a minha família.
em comum acordo com a minha esposa. Fomos ao altar de Deus, entregamos a nossa família, as nossas vidas diante dele, e ele tratou, ele curou, restituiu. Então, primeiro, fé. Segundo, entendermos que nada é impossível para o nosso Deus. Nada. A resposta do profeta a essa pergunta de Deus aqui no verso 3 representa não só a fé, mas a verdade que para Deus nada é impossível e que o seu poder vai muito além da compreensão humana, muito além do que a gente pode imaginar. Prova disso é o que aconteceu com Sara, esposa de Abraão. Ela era estéril, avançada em sua idade. E o que é que Deus faz? Deus disse: olha, você vai ter um filho. E o que é que acontece? A mulher tem um bendito filho. Outro exemplo é o endemoniado gadareno, homem possesso de uma legião de demônios. As pessoas viviam tentando prender ele com guilhões, com correntes, né, cadeia para ele não se machucar nem machucar ninguém. Vivia às margens da sociedade, ninguém queria saber dele, ninguém queria saber dele. Embora as pessoas tentassem prender, ele quebrava lá tudo e conseguia se soltar. Mas quando ele tem um encontro com Jesus de fato, ele teve a vida transformada e foi achado em pleno juízo, em plena consciência. Para Deus nada é impossível, ele cura o câncer. Minha mãe está aqui, acabou de fazer a leitura para nós, curada de um câncer. E foi através do tratamento desse câncer que ela aqui na cidade onde eu resido falou a respeito de uma igreja para que nós pudéssemos ir à igreja e lá na igreja nós entregássemos a vida, as nossas vidas no altar de Cristo. Uma igreja que, graças ao nosso bondoso Deus, prega a verdade, somente a verdade, o arrependimento e não prosperidade. E não prosperidade, mas o arrependimento dos pecados. Ali nós fomos tratados, o Espírito Santo falou para nós, através da notícia de câncer, através da notícia de morte, Deus traz vida para minha família, Deus traz vida para nós aqui em casa. E Deus ainda faz muito mais. Aquilo que é impossível para o homem, a cura de um câncer, Deus cura o câncer da minha mãe, que a minha mãe tinha. Está aí ela, servindo hoje a casa de Deus. Aquilo que é impossível, Deus fez, trouxe vida através de notícia de morte. Então, primeiro, ter fé. Segundo, entender que nada, nada, nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Terceiro, entendermos que Deus é aquele que nos dá a vida. Deus, ele nos proporciona a vida. No verso de número 6, se você ler aí novamente, porém tem dons em vocês. Por que em vocês? O povo de Israel estava morto em seus delitos e pecados. E Deus fala, porém tem dons em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, eu cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque então vocês saberão que eu sou o Senhor? Porque diante de uma situação que muito possivelmente você está, que não tem saída e que não há o que você faça para resolver a situação, quando a solução for dada, quando um problema for resolvido, você vai ter a certeza. Rapaz, foi Deus. Foi Deus, foi Deus.
Foi Deus que... Deus, foi Deus. Não tem outra explicação. A cura de um câncer é o tratamento? Foi o tratamento? Não, meu irmão, não foi. Você não acompanhou a luta da minha mãe. Quando eu chegava em casa, que eu via... Eu chegava em casa do trabalho, que eu via ela deitada na cama, passando uma pomada na auréola do seio dela. Preto. Preto. O bico do seio dela preto. E ela sentindo dor, e nada do que fazia, nada do que a gente pudesse fazer solucionava. Aquela pomadinha ali talvez aliviasse, talvez, mas não passava a dor. Ela chorava de dor, chorava por estar só. Porque na época o filho desviado não estava nem aí. Ia trabalhar, mas não ia acompanhar a mãe no tratamento do câncer. Estava só, ela e Deus, a melhor companhia que ela podia ter. Mas ela naquele momento precisando de um filho, precisando de alguém, um parente ali do lado, não tinha ninguém, estava só. Mas na verdade Deus estava com ela o tempo todo, o Espírito Santo cuidou o tempo todo, o Espírito Santo tratou o tempo todo, e aquela enfermidade não era para a morte, mas para trazer vida. Então Deus nos dá a vida. É claro que o cenário que nós estamos vendo aqui em Ezequiel é um cenário de morte. Talvez o cenário que você está passando é um cenário de morte, é um cenário que não traz vida de forma alguma. Está claro que é morte, está claro que não tem solução. Mas Deus estava mostrando ser capaz de dar vida para esse vale de osso seco. Deus se mostra capaz de trazer vida para você, de solucionar esse problema que você está, de restituir sua família, de curar a doença que você está nesse momento. Algo semelhante acontece na parábola do filho pródigo, quando ele entende, tenho que voltar para a casa do meu pai, porque lá está a solução. Se você se arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo como o Senhor e seu Salvador, ou se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com o teu Deus, ele vai colocar sandália nos seus pés, uma aliança no seu dedo, um anel no seu dedo, vai colocar vestes novas no seu corpo, vai pegar um banquete e vai te servir. Pode ter certeza disso, que ele está de braços abertos. Então nós entendemos que primeiro é preciso ter fé, segundo, que nada é impossível para Deus, terceiro, que Deus é quem nos dá a vida. Sabendo disso tudo, irmão, a quarta lição que nós temos é que nós devemos ser instrumentos de Deus nessa terra. Se você ler comigo o verso 7, o verso 10 e o verso 12, olha o que tem no verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Verso de número 10. Profetizei conforme a ordem que foi recebida. E verso 12. Quando você faz aquilo que Deus pede para você fazer, aquilo que Deus manda você fazer, Deus, a partir do verso 12, cumpre aquilo que ele promete. Deus, ele cumpre. E Deus manda ele profetizar. Deus manda ele fazer, e Deus manda ele fazer. E ele vai e faz conforme a ordem que foi recebida. E eu profetizei, verso 7, conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntavam, ossos com ossos. Irmão, imagina um monte de osso seco. Imagina um monte de osso seco. Você já jogou dominó? Você já brincou de dominó? Dominó de osso? Na hora que você está ali misturando os dominós ali, não faz um monte de barulho? Ou tu imagina agora um exército enorme de ossos. Todo processo causa ruído, todo processo causa incômodo, todo processo gera barulho. E às vezes a gente está diante do processo, vivendo o processo. Deus
reconciliando todos os ossos, fazendo com que eles se encaixem uns nos outros, e você nesse momento está passando por esse barulho, e você não consegue entender que esse barulho é a restituição que Deus está fazendo na sua vida, nas nossas vidas. Esses barulhos se juntando são os ossos se encaixando para que você possa usufruir da vida em abundância que Deus vai te proporcionar. Que Deus nos proporciona, desde que nós façamos aquilo que Deus quer. E para fazer aquilo que Deus quer, o princípio é se arrepender dos pecados. Se reconciliar ou aceitar Jesus como o Senhor e teu Salvador. Se você ainda não aceitou, a oportunidade vai ser hoje. E se você está perdido, o momento de reconciliação também vai estar diante da sua frente. Se reconcilie, senão vai permanecer no vale. E então, existe o processo. E depois vem, os ossos foram cobertos de tendões e carne, depois pele. Mas ainda não estava acabado. Precisava de mais. Em seguida o Senhor disse, profetize ao Espírito, e profetizei, e profetize o Filho do Homem, e disse-lhes, assim diz o Senhor, o soberano Senhor, venha desde 4 ventos o Espírito e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Olha a quantidade de gente. A vida é em abundância, irmão. Não é pela metade, não. Deus não faz obra pela metade. Deus não faz obra pela metade. E no verso 14, depois que tudo se encaixa, depois que tudo faz, depois que Deus faz tudo, olha o que está escrito no verso 14, lê novamente comigo. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Falei e fiz. O desfecho da visão do vale de ossos secos se dá com o retorno do povo de Israel à sua terra. Se você ler um pouquinho depois, você vai ver. Existem muitas pessoas entrando e enfrentando o caos. Entram no caos e enfrentam o caos por causa das péssimas decisões tomadas. Temos a missão de levar a mensagem de restauração e de esperança. É preciso ter fé. É preciso acreditar que nada é impossível para Deus. É preciso entender que Ele nos dá a vida. E é preciso entender que Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Devemos confiar que Deus é aquele que ressuscita os mortos. Portanto, seja um instrumento de Deus. Cumpra aquilo que Ele fala. Proclame o Evangelho, fale sobre a obra de Deus, sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida. E se você está vivendo um processo, amém, irmão. Esse processo, ele vai servir para levar a vida àquelas pessoas que não têm. Assim como aconteceu com todos os homens, os heróis da fé, lá em Hebreus. Que a sua vida possa servir de testemunho vivo, de evangelho, a pregação desse evangelho maravilhoso, da palavra maravilhosa de Deus. Mas existe a necessidade de arrependimento dos pecados. Existe a necessidade de voltar os olhos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo, pedindo perdão pelos seus pecados, se reconciliar com o Senhor teu Deus. E se você ainda não o aceitou como o Senhor e Salvador das suas vidas, da sua vida, que você possa orar comigo e entregar a sua vida para Ele, para que Ele possa te tirar desse vale. Se puder, curva a sua cabeça e ora comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa maravilhosa palavra. A palavra que nos traz esperança.
Esperança diante do pedido de perdão que nós fazemos aqui agora diante de Ti. Em comum acordo, Pai, te pedimos perdão aqui em nossas orações pelos nossos pecados. Somos falhos, pobres, pecadores, destituídos, não merecemos nada de Ti, a não ser a condenação, a Tua ira. Mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor nos proporciona a salvação através do perdão dos nossos pecados. Obrigado, Santo Deus. Pai, diante de Ti existem pessoas que estão pedindo reconciliação, que se perderam diante desse caminho, mas que querem voltar de novo ao primeiro amor, que querem voltar de novo à prática da verdade. Cuida deles, Pai, para que eles estejam sempre diante de Ti a cada dia. De igual forma, Pai, existem pessoas nesse momento aqui agora, diante de Ti, entregando a vida deles para Ti. Aceita, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Cuida dessas pessoas, Pai, pois são Teus filhos. Nós somos o Teu povo, Pai. Pai, nós estamos passando por momentos de tribulação, um vale de ossos secos diante de nós. Mas nós temos fé em Ti, Senhor. Nós temos fé em Ti que o Senhor tem o poder para reverter toda a situação. Nós temos fé em Ti. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que vivifica, que restitui, que traz de volta a vida, que ressuscita os mortos, pois nada para Ti é impossível. Todas as coisas são possíveis para Ti, ó Senhor. Nós também, Pai, sabemos que o Senhor é fiel à Tua palavra e que é tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Nós Te rendemos graças, ó Deus, grande eu sou. Nós Te rendemos graças a Ti, Pai, por estarmos diante de Ti mais uma vez. Proporciona-nos, Pai, o pão do dia de hoje. Livra-nos do mal, do laço do passarinheiro, dos nossos inimigos. Que nada falte, Pai, na mesa daqueles que nos perseguem. Seja gracioso com essas pessoas, pois elas não sabem o que fazem, Senhor. Elas perseguem os ungidos, os Teus ungidos, Pai. Perdoa-os, Pai. E que nada falte na mesa dessas pessoas. Paizinho eterno, Te apresentamos cada necessidade nesse momento que nós passamos. Essa doença, a destruição da família que está prestes a cair em ruína. Te entregamos tudo isso, Pai, porque sabemos que o Senhor é capaz de restituir. E que acima de tudo, Pai, acima de todas as necessidades que nós passamos, que seja feita a Tua boa, perfeita, amável e agradável vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e Te agradecemos com muita felicidade no coração. Amém. Amém.